a pensar fora da caixa, a resolver meus problemas e não me deixar viver no automático simplesmente seguindo ali o que tá todo mundo fazendo. Funcionou pra mim, pode ser que funcione pra você. Você com certeza não precisa de mais um youtuber ou blogueiro pra te dizer que dormir direito, ler, fazer exercícios, meditar, comer alimentos ricos em nutrientes e beber água o suficiente são hábitos que você precisa cultivar se você quiser ter uma vida melhor. Eu mesma já cansei de escrever esse tipo de artigo e provavelmente vou continuar escrevendo porque muitas pessoas gostam desse tipo de artigo, principalmente no início de ano. O que passa é que a sociedade está mudando, como sempre, desde o início dos tempos. Se tem uma coisa que nunca muda nessa vida é que as coisas sempre vão mudar. Uma hora ou outra elas vão mudar. E a mudança que eu tenho percebido agora é que as pessoas estão se tornando mais conscientes sobre o que elas estão fazendo com o próprio corpo, o que elas estão colocando no próprio corpo e como que elas estão vivendo a vida delas. Eu tenho notado que nos últimos anos parece que tem mais gente obcecada com auto-melhoramento. E você pode perceber isso pela quantidade de conselhos que você encontra de autoajuda aí na mídia. Aqui nessa plataforma mesmo, você vê muitos vídeos que falam sobre como você pode viver sem procrastinação, como você pode ter uma vida financeira melhor, como você pode ter uma vida mais saudável. Mas embora esses conselhos sobre como você pode melhorar a si mesmo sejam muito bons, superficialmente, há alguns problemas que você deveria prestar um pouco atenção. E eu vou trazer duas questões aqui. Que conselho realmente funciona para você, indivíduo, você, pessoa única? E a outra questão é você prestar atenção nas tais verdades absolutas. Como escritora e pesquisadora independente que não tem um patrão para me cobrar, uma das coisas que eu busco fazer para que o meu trabalho flua melhor é eliminar o ruído. Não apenas para poder compartilhar com você, mas também para melhorar a minha própria vida. E uma das coisas que eu descobri é que essas táticas e esses conselhos específicos, muitas vezes eles são inúteis para a maioria das pessoas, nós, réis mortais, raladores de tanga. Isso porque ninguém é igual a ninguém e o que serve para você pode não servir para o coleguinha ao lado. Além disso, como nós estamos sempre mudando de humor, de níveis de energia em questões de horas, esses conselhos e essas regras muito rígidas, elas acabam atrapalhando. Por exemplo, dieta. Eu busco sempre comer alimentos mais saudáveis, ter uma alimentação um pouco mais limpa, mais à base de plantas. Só que não 100% do tempo. E eu não acredito que a dieta é que vai realmente garantir que você tenha uma vida saudável. Por isso existem pessoas que tiveram uma dieta ruim a vida inteira e viveram até, sei lá, mais de 100 anos. De vez em quando a gente vê aí caso de gente que viveu mais de 100 anos que, sei lá, fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira ou fez coisas que a gente sabe que não são saudáveis e mesmo assim viveram mais de 100 anos. Para aquela pessoa, aquele hábito ruim não pesou tanto, porque a vida não é só aquela uma coisa. O que eu percebi com a minha pesquisa é que, usando esse exemplo da longevidade, é que essas pessoas que viveram muitos anos, elas tiveram uma vida mais equilibrada e elas tinham rotina, ou seja, elas acordavam sempre no mesmo horário, elas iam dormir sempre no mesmo horário, elas dormiam bem, em geral elas se alimentavam bem, elas geralmente faziam 3 refeições por dia, geralmente ali nos mesmos horários, não comiam muita besteira e elas não se desviavam muito da rotina delas. Então talvez por isso, por elas terem a vida toda, o conjunto ali funcionando direitinho, por isso que talvez aquele um hábito como fumar ou beber, ou sei lá qual foi o hábito ruim que elas tiveram, aquele um hábito não impactou tanto na vida dela. Por isso que eu te convido aqui é você olhar além da superfície, tentar se aprofundar mais na sua vida, na sua rotina, nas coisas que você faz diariamente e tentar enxergar um contexto da sua vida. Há muitas verdades absolutas por aí e a verdade que você tem na sua frente agora, amanhã, daqui a um ano, pode ser considerada uma mentira, um mito. Por isso que enxergar as coisas com essa mentalidade do tudo ou nada, do preto ou branco e seguir à risca exatamente aquilo que aquele influencer está dizendo que você tem que fazer, tira a possibilidade de você ter equilíbrio na sua vida e torna cada vez mais difícil de você ter uma vida mais realizada. Por isso eu trago aqui nesse vídeo o primeiro hábito que eu implementei na minha vida e que me ajudou e tem me ajudado a pensar fora da caixa, a resolver meus problemas e não me deixar viver no automático simplesmente seguindo ali o que tá todo mundo fazendo. Funcionou pra mim, pode ser que funcione pra você. Eu sou a Cris Brasil e toda semana eu vou me sentar aqui e vou explicar pra você algum tema que chamou a minha atenção durante essa semana. Então o que você tem a fazer
fazer é colocar seus fones de ouvido e ir lá fazer suas coisas enquanto eu explico tudo que eu aprendi sobre alguma coisa que talvez você nem tivesse imaginado, mas que pode te ajudar a enxergar a realidade com outros olhos, a melhorar a sua mentalidade para você avançar na vida e ainda de quebra se tornar uma pessoa muito mais interessante. E se isso é algo que chama a sua atenção, eu te convido a se inscrever aqui no canal, dar aquele like pro YouTube também saber que pode te enviar mais desse tipo de conteúdo e vamos pro vídeo. O meu primeiro hábito de todos: questionar tudo. Uma coisa que eu me condicionei a fazer é não acreditar em verdades absolutas. Para mim, praticamente tudo na vida é relativo. Quanto mais eu leio, pesquiso e escrevo sobre a vida, sobre a nossa mentalidade, sobre como a gente vê as coisas, menos certeza eu tenho de tudo. E embora isso possa parecer algo ruim, é exatamente isso que me mantém aberta a novas perspectivas, a maneiras diferentes de ver a mesma coisa que está acontecendo. E é isso que tem me ajudado a crescer. O que passa é que a partir do momento em que você aceita alguma coisa como verdade absoluta, principalmente porque a pessoa que está falando é uma pessoa que você confia, você admira e você acredita naquela pessoa, o que acontece é que você passa a ver só aquilo ali e na superfície. E aí você não tem ideia do que está passando ali abaixo da água, que tem muito mais coisa ali por baixo. E você só vai saber se você mergulhar. E mergulhar implica em você questionar aquilo que está sendo dito, o que também implica em você potencialmente discordar daquilo que está sendo dito, o que para muitas pessoas é encarado como falta de respeito. Portanto, se eu tiver que escolher um hábito para te sugerir, esse é o hábito de você sempre questionar tudo, você não aceitar nada como verdade absoluta. Não importa de quem venha. Por quê? Porque o momento em que você decide que algo é a verdade absoluta é o momento em que você para de crescer. E isso acontece com todos nós em algum ponto da vida. E o mais louco é que a gente acaba sendo atraído por essas verdades absolutas, principalmente porque a gente tem essa vontade de crescer, de aprender, de melhorar. E aí, de alguma forma, a gente é atraído para grupos, para ideologias, para sistemas de crenças, e ali a gente para de crescer. E na maioria das vezes a gente não se dá conta disso. Superficialmente parece que a gente tá indo bem, né? Que a gente tá comendo de forma mais saudável, se exercitando, permanecendo mais produtivos. E eu acho que o mais importante, a gente tá fazendo parte daquele grupo, aquele grupo de pessoas que estão buscando crescer, que estão buscando melhorar. Pessoas que estão fazendo a coisa certa. Mas como você sabe que é a coisa certa? Você não sabe. Quer um exemplo? Os alimentos que esse ano estão sendo considerados saudáveis, que daqui a um ano vão ser considerados ou ruins para você ou que simplesmente não funcionam, que aquilo ali era balela. Eu falo mais a fundo sobre isso num vídeo em que eu falo sobre a mentalidade da dieta na história. Então, para quem gosta de história e para quem gosta desse tema de dieta e como que durante a história foi mudando isso, essa questão dos alimentos, dos exercícios físicos e aquela coisa toda, se você gosta disso, eu te aconselho dá uma olhada lá nesse vídeo, o link vai estar aqui na descrição. O mais próximo que você pode chegar de sair desse ciclo de estagnação, porque você acredita nessas tais verdades absolutas, é, o que você já deve estar imaginando, questionar tudo o que você tem feito e principalmente tudo no que você tem acreditado. Se desafie a se perguntar regularmente o que você faz, se aquilo faz sentido, aquilo que você está pensando, as coisas que você acredita, se aquilo realmente faz sentido. É você sempre se perguntar isso. Claro que você não precisa fazer isso a cada minuto que passa da sua vida, mas de vez em quando você parar e se analisar. Todos os dias eu tô aberta a situações que desafiem a minha maneira de pensar. E se eu vejo que a minha maneira de pensar num determinado assunto, num determinado tópico, não é legal ou aquilo não faz tanto sentido assim, eu mudo. Isso quer dizer que eu fico mudando de ideia o tempo todo, pulando de galho em galho? Não. Simplesmente quer dizer que eu me certifico de que a minha mente está aberta. Só que ela não está aberta para qualquer coisa. Tudo que vai entrar na minha mente, eu vou avaliar. Tudo que vai entrar na minha vida, eu avalio se aquilo realmente faz sentido. Não me importa quem tá falando aquela determinada coisa pra mim, que tá me dando aquela lição. Eu sempre vou avaliar se aquilo realmente faz sentido. O que muitas pessoas fazem é, uma vez que elas colocam na cabeça que aquela ali é a verdade, aquilo ali é o certo, elas não querem ouvir mais nada. E isso é péssimo, porque elas param de crescer. Acorde.
Muitas pessoas passam a vida inteira dormindo. Dormindo, que eu falo no sentido de você viver ali no piloto automático, fazendo coisas porque todo mundo tá fazendo daquela mesma maneira, ou porque a vida inteira você sempre fez daquela maneira, a sua família fazia desse jeito, então você foi criado a fazer daquele jeito e você vai ensinar os seus filhos a fazerem daquele jeito também. Já passou da hora de acordar, né? Quando você começa a se fazer perguntas e simplesmente observa as suas respostas, você começa a acordar para si mesmo, você começa a despertar a consciência do que tá rolando dentro de você. Sabe quando você tá sonhando e aí coisas estranhas começam a acontecer, tipo você tá na tua casa e de repente você acorda e você tá pelado na escola, e aí no momento em que você começa a pensar, não cara, eu acho que eu tô sonhando, você acorda? Isso também acontece quando você começa a se perguntar se a maneira como você tem agido faz sentido, se as crenças que você tem alimentado, se elas realmente são suas crenças ou se alguém colocou isso na sua cabeça, se a maneira como você vê as coisas que estão passando ao seu redor, se aquilo realmente faz sentido. O que eu te convido a fazer aqui é começar a fazer isso, a se perguntar se tudo faz sentido, a sempre se questionar, a não aceitar as verdades absolutas e continue questionando tudo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, se tem alguma coisa que você acrescentaria e sobre o que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. E por hoje é isso. Bye!